Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moore e hoje eu vou falar, mais uma vez, pela camisa e pelo tucano, de contos brasileiros. Hoje eu vou falar sobre os Tária ou Tariana. Bem, eu vou falar um pouco da origem da humanidade que esse povo considera, né? Os Tárias, eles ocupam a floresta amazônica, a parte do Amazonas, e eles chegam até um pedaço da Colômbia, tá? Eles sobem um pouquinho e alcançam até a parte da Colômbia. E, de acordo com as lendas deles, eles surgiram, primeiro que os etimologistas falam que a Tária vem de trovão, Talvez seja uma coincidência do passado, não sei, né? Porque Thor, da mitologia nórdica, né? Também é uma assemelhação, uma palavra que se assemelha ao trovão, né? Talvez o barulho do trovão, enfim, alguma coisa assim desse tipo. Mas se fala que nos tempos primordiais o raio caiu, né? Ou eles consideram trovão, o trovão caiu e fugiu muito alto. E isso fez o céu sangrar. Quando o céu sangrou, esse sangue do céu caiu no próprio raio e secou ali nele. Depois, uma outra vez, o raio também fez o céu sangrar de novo, porque caiu muito rápido, muito forte, né? O trovão caiu muito forte. E aí, mais uma vez, sangrou e se acumulou ali e o sangue se juntou, né? E formou como se fosse uma carne. E uma terceira vez aconteceu isso e essa carne se desprendeu e caiu no chão. Quando caiu no chão, virou gente. Caiu em 1000 pedaços e virou gente. E aí, quando anoiteceu, esse povo correu para uma caverna, porque ficaram com medo da noite, né? Eles achavam que, como o sol tinha ido embora, como eles tinham acabado de nascer, nunca mais iria clarear o dia, né? E eles ficaram numa caverna lá, escondidos. Até que começou a amanhecer de novo e eles começaram a sair para explorar. Nesse momento, eles já estavam com fome e começaram a observar a natureza. Eu gosto de alguns pontos dessas lendas, porque mostra como eles colocaram dentro da lenda como eles aprenderam a lidar com as coisas. Porque nesse momento, um deles vê um pássaro comendo uma fruta e eles dizem, façamos o mesmo, vamos comer aquela fruta também. Porque se o passarinho comeu, né? E aí eles subiram numa árvore e começaram a comer ali com o passarinho, junto ao mesmo fruto que o passarinho estava comendo. E aí anoiteceu, eles voltaram para a caverna, amanheceu, eles voltaram para lá para comer de novo, até que eles viram uns cervos comendo esses frutos que caíam. E esses cervos ali, eles começaram a copular. Ali, eles ficaram achando aquilo muito estranho, chamou muita atenção deles. Tá certo isso? E vendo aquele cervo copular. Anoiteceu, eles voltaram para a caverna. Quando chegou na caverna, todos eles ficaram pensando naquilo que vocês estavam fazendo e queriam entender o que era. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Aí a mãe da noite entrou na caverna e transformou eles em cervos e fez com que eles sonhassem com aquilo que eles tinham visto. E aí, por causa disso, todos eles saíram como cervos e foram para a árvore que viram os cervos copular e fizeram a mesma coisa. Eu gosto de considerar a mãe da noite como se fosse como se fosse uma coruja. Eu gosto de considerar ela como se fosse uma coruja mística. E aí foram para lá e começaram a copular. Quando foi de manhã, eles já estavam transformados em homens. E aí eles ficaram fazendo isso várias vezes e aí acabaram proliferando a sua etnia. Começou a proliferar. E assim, observando a natureza, eles começaram a aprender outras coisas. Então eles aprenderam a cultivar, eles aprenderam a fazer moradia, esse tipo de coisa. Até que um belo dia eles quiseram aprender como passar pela água, porque eles ocupavam próximo aos rios. E aí eles ficavam vendo animais, patos, na lenda fala que são patos, passando pela água e falam, a gente tem que andar como patos, a gente tem que aprender também. E aí eles ficavam jogando uns aos outros no rio, e quase que alguns deles chegam a morrer afogados, mas os outros conseguem resgatar a tempo, mas eles ficam fazendo assim. Até que um deles, um dia, vê um tronco boiando, e acha interessante aquilo, e pensa, talvez seja por aquilo ali que dê pra fazer. E aí ele pula no rio, se joga, pega o tronco e vê que o tronco não tá afundando. E aí ele começa a testar se ele consegue mexer o tronco. E aí ele começa a ver que ele consegue mexer o tronco por vários lugares e não afundar. E aí ele leva pra tribo e começa, olha galera, vamos lá, vamos fazer assim. E aí eles começam a desenvolver canoas não, né, jangadas. Eles começam a desenvolver jangadas, eles começam a amarrar troncos uns aos outros para poder fazer as navegações deles. Aí quando eles conseguem fazer direitinho lá, se organizar, eles decidem ir para o outro lado do rio, para ocupar mais território.
E aí eles se juntam e vão. Quando eles separam, um grupo vai e um grupo fica, eles todos estão felizes, com isso e tudo mais. Só que chega um momento que ninguém vê mais terra. E aí começa a bater aquele desespero, ninguém ficou responsável por saber qual é a direção que vai, nem nada desse tipo. E aí começa a bater aquele desespero, a comida acaba, eles acabam comendo tapurus para poder sobreviver, é uma agonia. Quando enfim eles conseguem encontrar o outro lado, fala-se que foram 3 luas, né, então 3 dias, né, 3 noites, que eles chegam ao outro lado, é que eles, enfim, chegam lá e começam a celebrar isso. E aí eles começam a construir uma aldeia ali, para poder ocupar. O nome do líder era o Kayari. Quando ele chega do outro lado, ele se autodenomina, né, Buopé. E o cargo dele é Tuixaua. Tuixaua é o líder máximo desse povo. E aí eles começam a ocupar ali. Só que não acaba por aí. Porque eles observam, alguns deles observam que tinha pegadas humanas por ali, que provavelmente não eram eles. O Buopé fala, vamos investigar. E aí eles espionam o povo que está perto e decidem conquistar. Voltam para a aldeia, se preparam, começam a construir armas, fazem muitas armas para poder atacar. E aí eles atacam essa aldeia nova, derrotam os homens e se apossam das mulheres. Eu não ouvi o que eu ouvi? E aí eles dão, vamos dizer assim, eles ficam felizes porque eles podem proliferar a etnia deles ali daquele lado também por causa disso, né? É bem chato pensar nisso, mas enfim, né? Só que aí eles falam que passam-se 3 anos para eles conseguirem entender de verdade como é que era a língua daquelas mulheres. E aí quando eles conseguem entender de fato a língua daquelas mulheres, eles percebem, né, elas contam para eles que tinham outras aldeias por perto, e aí eles vão e conquistam essas aldeias também para expandir cada vez mais o seu reinado. E eles vão conquistando, e aí vai ficando. O líder Buopé, ele continua até sua morte. Até que um dia ele começa a perceber, ele tem o costume de fazer um funil com folha, cuspir e jogar no rio. Toda vez que ele conquistava um lugar novo, ele fazia isso para que seu povo conseguisse achar ele depois, né? E aí ele vai ficando até a sua morte. Quando ele tá muito velho, ele percebe que a qualquer momento ele pode ir embora. E aí ele começa a passar instrução para seus filhos e dizer como é que tem que fazer as coisas, quais são os costumes, assim assado, essas coisas. Até que um belo dia ele sonha com a Mãe da Noite e a Mãe da Noite mostra a ele que ele tá se desprendendo já e que ele vai morrer realmente. E aí ele passa os últimos avisos para seus filhos e, de fato, pouco tempo depois, ele morre. Aí disse que do peito dele sai um beija-flor, que é como se fosse a alma dele partindo e os seus filhos chorando. Dali ele foi enterrado, ele foi colocado numa gruta, a qual ninguém pode saber a identificação e que seu nome jamais pode ser usado por qualquer descendente. Buopé não pode ser usado esse nome, porque senão a pessoa passa a ser amaldiçoada. Então, a história é curtinha, até não tão curta, mas é curtinha. Eu acho muito legal, como eu falei, nesse conto como um todo, né? Porque mostra como eles aprenderam a lidar com algumas coisas, sempre observando, né? Eles passam a comer, porque eles viram os animais comendo. Até a cópula, que em muitos contos não conta, eles passam a copular porque alguém ensinou a eles, porque eles observaram alguma coisa. A questão de navegação, porque eles observaram os patos. A parte só chata é a parte da conquista. Mas dali pra trás eu acho bem interessante. E a interpretação também do céu sangrar. Eu acho bem assim, peculiar, né? Bem peculiar. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, não vou pedir pra escrever Buopé não, porque aí também escreve o Kayari, que era o nome original dele. O Kayari, tá certo? Espero que tenham gostado. Valeu!